Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para iniciar nossa aula, a primeira sobre o assunto de epistemologia. O tópico da nossa aula de hoje vai ser por que e para que conhecer. Afinal de contas, você já parou para se perguntar o que vem a ser o conhecimento e por que nós dependemos tanto de conhecer o mundo à nossa volta e a nós mesmos? Segundo o pensador da antiguidade Aristóteles, todo homem, por natureza, deseja conhecer, ou seja, faz parte da nossa índole. Não existe ser humano que não tenha um desejo natural ao conhecimento, voltado ao conhecimento. E esse conhecimento nasce em nós como? Como uma admiração, como um espanto. E esse espanto vai se transformando em conhecimento à medida em que perguntamos, à medida em que tentamos decifrar o enigma que cerca a nossa existência. Essa é uma das vertentes. A outra vertente, defendida pelo filósofo brasileiro Alberto Oliva, diz que a necessidade de conhecer, ela existe para dar uma resposta à nossa sobrevivência. Imagina lá os homens das cavernas precisando conhecer o seu ambiente, um ambiente que normalmente é hostil, onde faltavam-lhe os recursos, onde os animais tinham mais força física, onde viver era extremamente complicado, extremamente difícil. Qualquer erro resultaria na sua não existência, na sua morte. Então, o conhecimento ele surgiria de uma urgência para aprender a fazer ferramentas, fazer o fogo para enfrentar, por exemplo, as intempéries da natureza, como a seca, o excesso de chuva, os perigos naturais. Então, o conhecimento é essencialmente um conhecimento prático, é um saber lidar com a natureza e com os recursos que você tem à sua volta. Pensando um pouco mais, o que vem então a ser inteligência e mais ainda inteligência humana? A nossa inteligência, ela vai, segundo Aristóteles, da admiração que temos diante do mundo, segundo Alberto Oliva, da necessidade que temos diante de dar respostas às questões que o mundo prático nos coloca. E dessas questões vamos formular os conceitos. Conceitos como, por exemplo, o conceito de fogo, o conceito de vida, o conceito de morte, o conceito de existência, o próprio conceito de conhecimento. Então é nos perguntarmos a respeito das coisas que nos faz querer avançar. E aí olhamos para cima com a nossa curiosidade e aí vamos nos perguntar sobre as esferas celestiais, um conhecimento mais teorético, como diria Aristóteles, um conhecimento não voltado para o dia atual, não voltado para o que eu tenho que fazer agora, mas voltado para conhecer a essência, a profundidade das coisas que nos cercam, que estão além da nossa compreensão. E aí, o objetivo do nosso conhecimento, ou para que conhecer de fato, além de sobreviver, é desvendar a natureza, a essência das coisas, é entender o que vem a ser um vírus, é entender o que vem a ser uma bactéria, é entender o que vem a ser o mundo que está o tempo todo nos colocando desafios e por que estamos sendo colocados em desafios o tempo todo. É em nos entender como seres conscientes, capazes de ir além dos meros motivos banais de se fazer as coisas. É a tentativa de compreender qual é o propósito da nossa existência. Então o conhecimento acaba se tornando até um propósito mais filosófico, além do mero saber prático. O animal que vive para sobreviver, que tenta superar os obstáculos
que são lhes impostos, ele não supera esse saber prático, esse saber desvendar o mundo que o cerca de maneira mais pragmática. Já o ser humano, a inteligência humana, ela busca um saber superior, um saber da profundeza, compreender a natureza das coisas. E aí estamos em volta com os problemas que vamos criando e tentando resolver, solucionar os problemas que dizem respeito à natureza, os problemas que dizem respeito ao ser humano, os problemas que dizem respeito a uma vida digna. E aí essa nossa inteligência nos faz enfrentar os desafios que nos são impostos, os desafios que nos são colocados dia após dia, sem que nós possamos parar